Como ajudar donos de salões de beleza a automatizar processos utilizando o N8N e fazer uma renda recorrente que pode variar entre R$ 3.600 e R$ 8.000 com apenas 10 clientes? Bora falar sobre isso? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou um estrategista em negócios que utiliza o marketing e suas ferramentas para poder inovar, criar e desenvolver estratégias. No vídeo de hoje não vai ser diferente, tá? Hoje o nosso foco aqui nesse vídeo é aprender a vender o nosso produto, é vender nossa automação para donos de salão de beleza, tá? Mas antes, eu quero estar falando com você aqui sobre esse último template que a gente construiu aqui, tá? Vou deixar o izinho aqui acima para você estar assistindo essa aula aqui e entendendo um pouco mais, porque isso aqui vai ser a base necessária para você melhorar ainda mais e conseguir vender esse tipo de serviço para donos e donas de salão de beleza, tá? Nessa aula aqui, a gente aprendeu a criar, buscar, atualizar e excluir um contato. Ou seja, a base necessária para você estar aplicando isso em qualquer tipo de negócio. Todo negócio precisa criar um usuário, precisa atualizar esse usuário, precisa estar excluindo esse usuário, buscando esse usuário no banco de dados e nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a vender isso, esse tipo de serviço para donos e donas de salão de beleza. Então vamos dar sequência aqui à nossa aula, tá? Se você observar, a gente tem aqui, ó, como vender automação com N8N para salão de beleza. Mas, gente, eu quero que você entenda, tá? Você não vende ferramenta, você vende organização do dia. Você vende controle do dinheiro e decisão com dados, tá? Ou seja, nesse mercado específico, donos de salões de beleza, a maioria não tem um controle onde ele consiga tomar uma decisão com base em dados, porque muitas das vezes esse controle está sendo feito aqui, num caderno como esse aqui. E automaticamente, quando você faz um controle num caderno como esse, a sua decisão não é com base em dados, e você precisa saber vender isso para o seu próprio cliente, tá? Para isso, eu trouxe aqui dois exemplos de automações, tá? Que vem a ser atendimento e captação e, ao mesmo tempo, controle mais histórico. Mas, olha, o que vem a ser esse atendimento e captação? Não seria agendamento? Veja, quando você tem um atendimento e captação, na verdade, você também tem um agendamento. Você está captando alguém e que você vai fazer o agendamento. Só que não é só fazer o agendamento. Você precisa fazer o atendimento daquela pessoa com essa automação. Exemplo, se uma pessoa busca uma informação para você estar vendendo um serviço de corte de cabelo masculino, automaticamente, se ela quiser cortar com você, ela vai fazer um agendamento. Ou seja, você vai estar captando esse contato para poder estar vendendo esse tipo de serviço. Mas só que dono de salão de beleza, muitas das vezes, se você oferecer um trabalho como esse, ele não vai fechar com você por conta do atendimento na captação. Até mesmo porque, o que adianta ele ter esse atendimento e captação se ele não consegue ter um controle do próprio negócio dele? Se ele não consegue ter uma visão completa do que acontece do negócio dele? Aí entra você oferecendo esse controle, esse histórico, utilizando uma ferramenta que faz parte do dia a dia dele, que vem a ser o próprio WhatsApp. Mas para isso, eu quero contar para você a história da Ana. A Ana, que é dona de um salão pequeno, tem um dia corrido, faz o seu atendimento na correria e acaba registrando o seu próprio negócio do jeito que dá. E quando dá, ela faz isso com muita maestria dentro de um caderno como esse. Mas quando não dá, ela utiliza uma folha, por exemplo, de caderno para poder fazer isso. Ela utiliza, por exemplo, o comprovante do cartão de crédito para poder estar colocando quem foi que fez esse corte. Ou seja, esse tipo de anotações espalhada que acaba, por exemplo, até mesmo fazendo com que a Ana não consiga tomar uma decisão com base em dados. Sem tempo, ela não vai levar esses dados para uma planilha do Google Sheets, por exemplo, uma planilha do Google, ou até mesmo um próprio Excel. Ela não vai fazer isso porque o dia a dia dela é corrido. E, ao mesmo tempo, quando ela faz isso, ela faz da maneira manual. E fazendo da maneira manual, o que acontece? Ela acaba, literalmente, não tendo um histórico do próprio negócio. Automaticamente, a decisão dela ela é sem base em um banco de dados. Quando ela toma uma decisão sem base no banco de dados, o negócio dela nasce no caderno e morre no caderno. Não tem como ela tomar decisões de forma mais estratégica com base apenas no caderno, porque ela não consegue estar mensurando o que está acontecendo no negócio dela. Ela não consegue enxergar que tipo de cliente, por exemplo, gera mais valor no negócio dela. Até mesmo porque, quando ela tem essa informação,
maneira mais precisa e rápida, ela consegue ter um controle melhor, uma organização melhor e ter uma tomada de decisão ainda mais assertiva. Como, por exemplo, contratar mais uma pessoa, como, por exemplo, escalar um pouco mais o seu negócio, como, por exemplo, vender outro tipo de serviço, como, por exemplo, ela está abrindo uma nova loja em outro local, mas só que decisões que envolvam com muito mais precisão, sem ela ter erro no que vai estar fazendo, ela não tem como ter essa decisão, porque ela não tem, por exemplo, nada planilhado. Ela não consegue ter algo que ela consiga visualizar, bater o olho e falar, poxa, eu vou conseguir estar escalando esse tipo de serviço aqui, porque eu tenho uma demanda muito grande. Mas só que eu preciso ter mais uma pessoa aqui junto comigo na equipe para que faça esse serviço. Então, ela vai conseguir fazer isso olhando da maneira correta, que é analisar esses dados a partir de uma planilha como essa no Google Sheets. Mas aí, a gente sabe que a Ana, ela não vai, por exemplo, abrir uma planilha do Google Sheets, está preenchendo isso toda hora. Ela não vai fazer isso de forma manual, porque o dia a dia dela é corrido. Não tem como ela ficar atrás de um computador e muitas das vezes ela só tem acesso ao computador quando chega em casa à noite, por exemplo. E automaticamente, quando ela tem esse acesso ao computador, ela não vai ficar preenchendo todas aquelas informações que ocorreram naquele dia. Mas sim, algo que vai fazer com que a Ana tome essa decisão e consiga estar planilhando melhor é o próprio WhatsApp, porque o WhatsApp já faz parte do dia a dia dela. É uma ferramenta de uso, é uma ferramenta de trabalho. E automaticamente, sendo uma ferramenta de trabalho, ela não precisa, por exemplo, criar um novo hábito. Ela organiza o dia inteiro, o dado sai do chat e vai para o lugar consultável, menos atrito, mais consistência, ou seja, ela consegue registrar tudo o que acontece no próprio negócio dela. Ela conseguindo registrar tudo, ela começa a ter um controle muito grande do seu próprio negócio. Ou seja, o que eu estou falando aqui agora, eu não estou falando de captação e nem, por exemplo, de agendamento ou atendimento. Eu estou falando aqui como é que eu vou ajudar donos de salão de beleza a ter um controle melhor do seu próprio negócio? Quando eu tenho esse controle melhor do meu próprio negócio, automaticamente ele fica muito mais assertivo para esse usuário estar visualizando. E para que serve isso? É transformar atendimento em histórico em relatório do próprio negócio. Quando vender, quando o cliente diz, não sei quanto entrou, não sei o que mais vende, terça é fraco, ou seja, ela consegue ter uma visão do mês de negócio dela, ela consegue, por exemplo, ter uma visão de qual é o serviço campeão e uma visão do seu próprio ticket médio. Automaticamente, você para de depender de caderno e passa a enxergar o salão com números, através de um banco de dados, através de um Google Sheets. E automaticamente, quando você entende esse controle aqui e ao mesmo tempo você sabe que essas informações, para que a Ana consiga estar fazendo isso, ela pode estar literalmente preenchendo no seu próprio WhatsApp e indo para a planilha do Google Sheets, faz com que ela tenha esse controle de maneira muito mais assertiva. Só que tem um detalhe, para a Ana começar a ter um controle, um histórico do que acontece do seu próprio negócio, ela precisa, por exemplo, estar preenchendo uma automação, ou seja, ela precisa estar acessando o número de WhatsApp e colocar lá que, por exemplo, na quinta-feira, dia 23, a Ana Paula, por exemplo, a cliente do telefone tal, que fez um corte feminino, e a profissional que cortou o cabelo dela foi a Mariana, ela colocar essas informações de maneira assertiva. Ela mesma vai estar preenchendo essas informações para que ela tenha, por exemplo, um banco de dados com todas as ações que foram feitas. Veja, eu capto esse contato, ou melhor, a Ana preenche no próprio WhatsApp dela esse controle e essas informações caem aqui, por exemplo, numa planilha como essa no Google Sheet, planilha essa que eu chamei aqui de agendamento, você vai entender por que já já, e ao mesmo tempo eu consigo fazer com que essa planilha, essas informações aqui, ó, elas venham para cá, para ela conseguir estar visualizando, tá? Quem foi a pessoa que cortou o cabelo, quem foi a pessoa que mais fez, por exemplo, a escova, a coloração, a hidratação, a progressiva, e eu consigo ter um controle, por exemplo, desse estoque desse usuário, desses clientes que frequentaram o salão esse mês. Só que eu não coloquei aqui a planilha completa, tá? Eu poderia aqui fazer uma outra aba aqui e colocando essas informações aqui, igual eu falo no vídeo anterior, né? Onde eu te ensino a fazer um CRUD, né? Essas informações aqui, ela vem 100% do ManyChat. Eu tenho nome, eu tenho e-mail, eu tenho WhatsApp, eu tenho região favorita, estado favorito, lugar favorito, eu tenho consultor favorito. Ao mesmo tempo, isso aqui poderia ser
e dados exclusivos de um salão de beleza, que eu teria, por exemplo, aqui, um controle melhor da região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. Eu conseguiria, por exemplo, visualizar aqui no controle geral quem foi que mais cortou o cabelo. Aqui poderia ser, em vez de Nordeste, poderia ser, poxa, o meu serviço aqui que mais vende é a escova progressiva. Então, automaticamente, o que menos vende aqui é o corte feminino simples. Eu consigo ter esse controle aqui utilizando o Google Sheets. Automaticamente, eu fazendo isso aqui, o que acontece? A Ana, em si, ela passa a ter mais informação de valor sobre o negócio dela. Ela consegue ter um controle maior. E para eu fazer isso aqui, eu consigo estar fazendo, por exemplo, no mínimo 10 vendas, oferecendo esse trabalho aqui com uma mensalidade de R$ 360 por mês, onde você planilha essas informações dentro do Google Sheets do seu próprio e-mail, onde você, por exemplo, vai estar recebendo essas informações via WhatsApp e, ao mesmo tempo, para poder você fortalecer ainda mais esse trabalho para a Ana, você entrega para ela a captação, o atendimento, ou seja, você tocou numa dor central, que é a organização que ela não tem, mas ao mesmo tempo você colocou uma forma de você estar captando esse contato e você está vendendo esse atendimento, por exemplo. Automaticamente você faz esse agendamento, você atende esse usuário num número de WhatsApp específico e tem esse controle que eu te falei. E tudo isso, ele já é feito 100% aqui, ó, utilizando o próprio Google Sheets. Se você observar, eu tenho aqui a minha planilha, a planilha principal, né, no caso, a pasta 1 aqui, a página 1. Essa página aqui recebe as informações do próprio WhatsApp. Na página 2, eu consigo separar. Eu posso criar uma página 3? Posso. Eu posso criar essa página 3, por exemplo, utilizando essas informações aqui. Aqui já é um exemplo de uma outra planilha, tá? Mas se você observar, eu tenho aqui alguns dados que chegam para mim aqui de maneira automática e, ao mesmo tempo, esses dados eu consigo estar visualizando num dashboard como esse. Vai por mim, tá? Fazer um dashboard como esse não é difícil. Aqui é só fórmula, tá? Ou seja, aqui não tem nada, é só fórmula básica, nem fórmula avançada é para você fazer isso, tá? Você capta essas informações aqui e você transforma num dash como esse. Aí a Ana vai conseguir estar visualizando essas informações de maneira muito assertiva. Você pode cobrar um setup mínimo para ela, ou seja, aí vai depender da sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Cobrar um setup de R$ 2.000, R$ 3.000 e cobrar uma mensalidade, por exemplo, de R$ 360 por mês? Ou você quer literalmente focar em fechar 10 clientes? Se o seu foco é fechar 10 clientes, eu faria, por exemplo, cobraria algo em torno de uma mensalidade a mais. Cobraria R$ 500 e cobraria as mensalidades de 360 para poder fechar mais rápido esses 10 clientes e fazer essa renda recorrente de R$ 3.600. Automaticamente fica muito mais fácil. Mas só que se você observar, o que eu coloquei para você aqui é algo muito básico. Eu estava envolvendo aqui só o N8N e só o Google Sheets. Eu não estou envolvendo uma outra ferramenta aqui, tá? Estou envolvendo apenas essas duas ferramentas. E a memória, que é a memória do post, que eu coloquei lá naquele vídeo anterior para você assistir depois. Só que a gente tem uma escada, por exemplo, de evolução. Automaticamente, quando eu ofereço esse serviço para a Ana, eu posso estar oferecendo algo melhor para ela. Ou seja, eu posso estar oferecendo um outro tipo de trabalho para ela, que venha a ser, por exemplo, ter um controle melhor e ajudar ainda mais na tomada de decisão. Você faria esse mesmo CRUD aqui, só que em vez de você estar utilizando o Google Sheets, você utilizaria, por exemplo, o Supabase, aonde você consegue estar planilhando melhor essas informações, aonde você consegue, por exemplo, estar mostrando para aquele usuário que fez um contato querendo saber sobre aquele trabalho específico que a Ana faz, você mostrar uma imagem de maneira automática que vai estar no seu banco de dados do Supabase e você está mostrando que esse serviço de corte de cabelo feminino simples fica assim. Aí vai uma imagem, por exemplo, aquele usuário está fechando. Esse tipo de trabalho aqui, você pode cobrar, por exemplo, entre R$ 500 e R$ 600 para a Ana por mês. Ou seja, com apenas 10 clientes, você já faz entre 5 e 6 mil reais por mês. Ou você, depois de um certo período, pode fazer algo ainda maior, que venha a ser transformar essas informações aqui, que vem a ser, por exemplo, da parte do controle do histórico da Ana,
do seu salão de beleza e a parte de atendimento e captação em um dashboard profissional, um dashboard como esse aqui, mais ou menos, tá? Se você observar, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um dashboard onde eu estou falando sobre o salão de beleza, onde eu tenho aqui, por exemplo, um controle de leads, eu tenho aqui a taxa de conversão, eu tenho aqui os ganhos do negócio, eu tenho aqui o valor. Eu consigo estar visualizando o que acontece, por exemplo, da onde que vem esse lead? Se esse lead vem, por exemplo, do Instagram, vem do WhatsApp, se é indicação, ou seja, eu consigo estar mensurando, eu consigo mapear aqui quem são os meus profissionais, quantos atendimentos eles fizeram. Automaticamente eu tenho aqui a Mariana Silva com atendimento, eu tenho aqui a Fernanda com 2 atendimentos, ou seja, o valor de cada atendimento, e eu consigo ver aqui a nota, a avaliação desse atendimento, eu consigo ter uma pasta de controle de lead. Veja, essa pasta aqui, onde está entrando os leads, eles estão vindo do próprio WhatsApp. Se você reparar aqui, os contatos que estão aqui, é o mesmo contato que está aqui, ó. São os mesmos contatos, estão vindo 100% do WhatsApp. Automaticamente, quando eu tenho esse controle aqui, fica muito mais profissional para eu estar vendendo esse tipo de serviço. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui os clientes, quem são os clientes. Eu consigo colocar aqui, por exemplo, dizendo, esse cliente aqui, a Ana Paula, ela teve aqui, ela é minha cliente desde 2023. Já teve aqui no salão, por exemplo, 50 vezes. Eu consigo ter todo esse histórico aqui da Ana Paula. Eu posso colocar aqui uma aba para poder estar melhorando isso aqui também. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho aqui meu agendamento. Lembra que a gente fez o nosso CRUD, que vem a ser, por exemplo, está criando esse usuário, eu criei esse contato aqui, nessa planilha aqui, veja o Pedro Paulo aqui, o e-mail, o WhatsApp, e ele tem como função agente de férias. Esse mesmo contato aqui, eu posso estar criando do mesmo estilo, ele enviando uma mensagem no WhatsApp, ele cair aqui, ó. Ele vai cair com todas as informações, quem é o cliente, quem é o serviço, quem é o profissional, como está o status desse profissional. Eu consigo colocar aqui os serviços que eu estou oferecendo. Exemplo, digamos que eu seja a Ana, tá? Eu estou aqui olhando para a minha tela. Hoje, o meu negócio aqui, o meu Salão Pro, ele atende corte masculino, progressiva, mechas e luzes, corte feminino e hidratação. Eu estou pensando em colocar aqui, por exemplo, uma escova. Será que eu vou ter como ajudar? Quem vai ser meu profissional? Repara, hidratação aqui profunda, tem 3 profissionais que fazem. Automaticamente, se um cliente perguntar, vocês têm hidratação profunda? Temos. Quais são os profissionais? Eu tenho aqui o fulano, ciclano, beltrano. Aí, beleza, eu já consigo passar, encaminhar e, ao mesmo tempo, estar fazendo esse agendamento aqui. Isso aqui é a Ana olhando esse dashboard aqui e tomando decisões com base em dados, não mais com isso aqui. E aí eu te pergunto, quanto você acha que vale um serviço como esse? Eu coloquei aqui entre 700 e 900 reais. Você consegue estar fazendo, eu coloquei 800 reais. Ou seja, você consegue fechar 10 salões de beleza entregando esse serviço aqui e fazendo uma recorrência de 8 mil reais por mês com apenas 10 clientes, tá? E para completar, eu tenho aqui meus profissionais. Veja, se você observar, eu tenho aqui o Carlos, que trabalha de segunda a sábado, eu tenho aqui a Fernanda, que trabalha de terça a sábado. Eu tenho a Mariana aqui, que trabalha de segunda a sexta. Digamos que a Mariana seja a única profissional que faz progressiva. Aí, no agendamento, via WhatsApp, a pessoa pergunta, eu queria estar marcando uma progressiva para o dia de sábado, às 9 horas, você, de maneira automática, vai responder. Infelizmente, no sábado não temos profissionais que atendam a progressiva, mas eu posso estar agendando para você qualquer dia da semana, entre segunda e sexta-feira. A própria IA já vai estar respondendo essa informação de maneira automática. E você vai conseguir visualizar aqui, ó, se o status dessa pessoa foi concluído, ou seja, se ela marcou ou não, ou se ela cancelou. Automaticamente, essa tela aqui dá muito controle para a dona do salão, para a Ana. A Ana vai conseguir estar visualizando o negócio dela de maneira muito profissional, utilizando um dashboard como esse. Só que tem um detalhe, tá? Muitas das vezes, para você estar oferecendo um trabalho como esse aqui, você precisa começar pequeno, ou seja, venda os seus 10 primeiros clientes utilizando somente o N8N e, ao mesmo tempo, o Google Sheets. Você pode começar por aqui, falando sobre controle histórico, onde é uma dor de qualquer dono de negócio.
Lembrando, tá? A maioria dos donos de negócio de salão de beleza, eles têm isso aqui, ó, um caderno como esse. Um caderno como esse não dá chance dele estar metrificando nada, que nem eu falei aqui. Se você observar aqui, ó, faz de conta que eu sou novamente a Ana, tá? Eu estou aqui olhando os meus serviços. Eu estou vendo aqui que corte masculino eu tenho 2 profissionais. Eu estou vendo aqui que uma escova progressiva eu tenho 2 profissionais. Eu tenho um profissional para mecha. Poxa, qual é o meu serviço que mais vende? Eu consigo visualizar aqui que meu serviço que mais vende, por exemplo, é mecha. Então, eu consigo visualizar melhor e está vendo, será que vale a pena contratar um novo profissional? Eu consigo ver os números mais precisos do meu salão e tomar uma decisão. Que decisão? Vale a pena eu abrir uma nova loja? Será que vale a pena, por exemplo, eu ter um novo espaço, começar uma nova jornada com outra loja, só pela quantidade de cliente que eu já atendo aqui, está tentando levar um pouco dessa audiência para outro local? Essa decisão aqui está sendo tomada com muita assertividade e com muita responsabilidade. Por quê? Porque eu aqui estou conseguindo visualizar melhor o que está acontecendo dentro do meu próprio salão. Então, esse tipo de trabalho aqui, você já pode oferecer também ele, tá? Mas só que se você não tiver ainda a garantia, não tiver a coragem e tiver precisando, por exemplo, focar numa renda recorrente como essa, começa por aqui vendendo a sua automação, utilizando apenas o Google Sheets, apenas o N8N. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem Gmail. Todo mundo tem Gmail. O Google Sheets está no Gmail. Ela tem um Google Drive. Você vai hospedar uma planilha do Google Sheets, por exemplo, no Gmail. Tu só precisa do N8N para poder estar linkando essa planilha desse seu cliente e estar ensinando ele a fazer um controle, um histórico melhor. Histórico como esse que você viu aqui, onde eu tenho as informações vinda aqui, onde eu tenho aqui os cortes que eu faço, e ao mesmo tempo eu posso estar entregando um dashboard como esse aqui, de maneira profissional, referente a salão de beleza. Eu consigo estar fazendo isso. Claro que não é um dashboard igual esse aqui, tá? Você pode fazer isso. Por quê? Porque as informações que caem aqui, por exemplo, ó, é uma única vez. Você não coloca a mão em nada. Essas informações aqui, elas vêm pelo próprio N8N e você já copia para cá, para outra tela, ela já consegue visualizar um controle geral, ela consegue visualizar, por exemplo, quem está buscando mais, por exemplo, em vez de ser lead Nordeste, ela pode, por exemplo, colocar aqui corte feminino. Ela consegue visualizar aqui quem são as pessoas que buscam corte feminino, quem são as pessoas que buscam, por exemplo, corte masculino. Ela consegue separar tudo. Ela consegue tomar a decisão. Que decisão, Wellington? De estar lembrando que já tem 30 dias que ele cara não corta cabelo e ele pode voltar lá no salão. De estar lembrando que ela fez uma promoção relâmpago no meio do processo para poder estar ajudando aquela pessoa a voltar num curto intervalo de tempo no próprio salão. Então, você consegue estar planilhando tudo isso aqui utilizando o Google Sheets. Mediante você estar avançando, aprendendo, você vai conseguir estar depois oferecendo para esse usuário um plano melhor, mais estável, um plano que utilize o Supabase, onde você vai ter tudo isso de forma detalhada, onde o controle da Ana, utilizando o próprio WhatsApp, vai ser fora de série, porque ela vai conseguir ter respostas rápidas o tempo todo, utilizando o próprio Supabase como um banco de dados. E tendo o Supabase como um banco de dados, é um pulo para você estar aplicando isso no próprio Lovable. Ou seja, se você vender para 10 clientes aqui, que nem a gente está falando, seja no plano 1, que seja utilizando, por exemplo, o N8N Google Sheets, seja aqui no plano 2, utilizando o N8N e o Supabase, você consegue, em menos de 6 meses, já virar um baita profissional e entregar um dashboard como esse aqui para esse usuário, para esse dono de salão e cobrar um valor ainda maior a sua recorrência. Por quê? O dono do salão, quando visualizar um dashboard como esse aqui que você viu, ele vai olhar assim, ó, nossa, cara, sensacional, eu preciso de uma tela como essa para me ajudar. Ele vai olhar você não como um custo, que nem eu falei no meu primeiro vídeo desse ano, 2026, mas ele vai olhar você como um investimento. E automaticamente, olhando você como um investimento, ele vai fazer a seguinte conta: esse meu investimento custa apenas R$800 por mês para eu ter todo esse controle. Óbvio que aqui é um dashboard que eu estou criando, tá? Eu quis gravar esse vídeo aqui, mas isso aqui é apenas a versão 1, tá? É um MVP 1.0. Tem que mudar muita coisa aqui, tá? Então, automaticamente, você precisa começar por algum lugar. Comece pelo plano 1
ou plano 2. Não é difícil você estar fechando esses 10 clientes. O que você precisa é melhorar a sua argumentação de venda. Entenda, tá? CRUD é o controle de verdade, ou seja, aqui não tem astrologia, aqui não tem um caderno. Aqui você cria, busca, atualiza e deleta um contato. Você consegue fazer essas informações aqui para poder você estar fechando essa sua venda, tá? Utilizando o Supabase, utilizando o N8N, ou utilizando o Google Sheets, ou até mesmo o próprio Lovable, tá? Você precisa entender o seguinte, tá? Como fechar essa venda? Você precisa ter aqui um diagnóstico de perguntas certas. Você precisa saber fazer as perguntas certas, tá? São elas que vão fazer com que você consiga, tá, se aproximando desse cliente para você fechar essa venda para esse salão de beleza. Exemplo, quantas mensagens por dia você recebe no WhatsApp? Você sabe qual é o serviço campeão do mês? Quantos clientes você perdeu por demorar em responder? Repara, essas 3 perguntas aqui que eu coloquei acima, a 1, 2 e 3, ela está muito linkada a essa parte aqui, ó, onde tem o agendamento e tem a captação. Agora, essas 3 aqui de baixo, você consegue lembrar do histórico de cada cliente? Quanto tempo você gasta organizando a agenda manualmente? Você sabe quando deixou de faturar no último mês? Essas perguntas aqui, elas são perguntas que tocam na dor daquele usuário, daquele dono de salão que quer melhorar o seu atendimento, o seu agendamento, a sua captação, toca na dor daquele dono de salão que quer ter um controle melhor, que quer sair do caderno, que quer sair do improviso do papel, ao mesmo tempo, para poder tomar decisões mais assertivas e escalar o próprio negócio. O que você precisa entender é por onde você vai começar. Você vai focar aqui no histórico, no controle, na gestão do próprio negócio, tomada de decisões, ou você vai focar aqui no atendimento e captação? O que você focar aqui é válido, tá? Eu, por conta de ter bastante conhecimento quando eu falo sobre negócio, eu focaria aqui, controle histórico, e ao mesmo tempo entregaria isso aqui de brinde, atendimento e captação, era o que eu faria. Ou você pode focar em atendimento e captação e entregar o controle como brinde. Repara, isso aqui tudo que eu estou entregando é praticamente a mesma automação. Óbvio que o cliente final, ele não vai saber separar isso, mas você vai saber separar isso. E aí, automaticamente, você fez uma venda de atendimento, de agendamento, e você entregou um controle de estoque. Você fez uma venda de um controle de estoque e você entregou como brinde o atendimento, o agendamento. E aí, se você conseguir, por exemplo, vender um banco de dados como o Supabase, depois que você instalar tudo isso, depois que você já estiver rodando seu primeiro, segundo, terceiro mês, você pode estar oferecendo algo melhor, algo que ela consiga metrificar em tempo real, decisões 100% baseadas em dados, só olhando para a tela, sem precisar abrir mais nada. Você consegue fazer isso, tá? Mas para isso você precisa começar por algum lugar. Eu recomendo que você comece pelo plano 1, tá? Mas aí é com você. Tomara que você consiga estar tomando como base o que eu apresentei aqui. Eu vou deixar o mapa mental ainda um pouco mais alinhado para você estar baixando ele e melhorando ainda mais a sua argumentação de venda. E ao mesmo tempo eu vou deixar aqui esse PDF aqui dessa aula, tá? Para que você consiga estar aplicando ela no seu próprio negócio. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de baixar esse mapa mental aqui abaixo, clicando no link aqui abaixo, curtir esse vídeo e, ao mesmo tempo, deixar de me seguir aqui no próprio canal do YouTube. E vejo você no próximo vídeo.